Bem, pessoal, bom dia, bom dia não, né? Boa noite, porque estou aqui de madrugada. Meu nome é Anderson e gostaria aqui de fazer um belo bate-papo, né? Mas um breve, né? Não mais que 15 ou 20 minutos, para tentar explicar o tipo de abordagem que a imprensa vem produzindo quando o assunto é algum conflito ou guerra no Oriente Médio, né? Como vocês bem perceberam, né? Ou quem acompanha as notícias, não necessariamente pela imprensa majoritária, mas principalmente pela imprensa majoritária, que acaba sempre dando predileção por um lado do conflito. Por exemplo, quando o assunto é Israel versus Irã, sempre há uma predileção para representar Israel como uma espécie de lado, não só um lado vencedor, mas o lado que estaria certo numa disputa dentro de um conflito, como se eles fossem as, quer dizer, caso Israel, né, a vítima de qualquer conflito e qualquer ataque que eles desfiram contra algum vizinho, algum país vizinho, ou o Irã com o qual não faz fronteira, mas eles são vistos como o lado certo do conflito, né? Agora, esse é um tipo de abordagem que gera muita desinformação e muita confusão para o público que às vezes não entende a origem desses conflitos, muitos dos quais começam lá no começo do século XX, com o Tratado de Sykes-Picot, que foi um acordo entre dois oficiais, um francês e um inglês, onde eles, num quarto de hotel, praticamente pegaram o mapa do Oriente Médio e dividiram como se fosse uma concha de retalhos. Isso nos bastidores da Primeira Guerra Mundial, né? Onde tinha um grupo de países contra outro grupo de países, cujo, cuja origem não convém muito explicar aqui em detalhes agora nesse momento, né? Mas o importante aqui é compreender que, à medida em que lá, meios de comunicação como Rede Globo, Band, Folha de São Paulo, Estadão, né, acabam estigmatizando um lado do conflito como se o outro lado fosse terrorista, isso passa a mensagem de que é como se o pano de fundo do conflito entre Israel e Irã, por exemplo, não fosse um conflito entre dois países que têm algum dissenso, alguma diferença, alguma rivalidade dentro do contexto político do Oriente Médio, mas como se a guerra fosse uma representação entre civilização e barbárie. Aí, no caso, a civilização seria Israel e a barbárie seria o Irã. Por qual motivo? Isso não é explicado, mas isso é explicitado e fica nas entrelinhas a razão pela qual a grande mídia, que exerce um peso maior na formação da opinião pública, acaba elencando um lado do conflito como se fosse o lado terrorista. Então vamos aqui dar um pequeno exemplo, né? Recentemente, Israel desferiu um ataque contra o Irã. Eu só me esqueci a data, acho que foi sexta-feira retrasada. Foi numa sexta-feira, onde, quer dizer, um ataque no qual a Força Aérea Israelense praticamente destruiu o reator nuclear de uma região ali do Irã. Agora me esqueci o nome do reator. Eram quatro principais complexos industriais nucleares, né? Um deles foi destruído. E foi a partir de então que o Irã desferiu ataques muito mais severos e muito mais pesados, né? Ano passado, houve uma troca de envio de mísseis entre Israel e Irã, mas com baixa intensidade. Que, quando o Irã atacou Israel, eles miraram muito em bases militares. Eles destruíram 3 bases militares. Israel, levando em consideração o serviço de inteligência que é muito eficiente, eles se infiltraram no Irã, mataram um líder do Hamas, agora me esqueci o nome dele agora, e acho que mataram mais um cara da Guarda Revolucionária, se não me engano, e desferiram um ataque. Não só, teve uma explosão, se não me engano, né? O Ismail Haniyeh, lembrei o nome dele, é um dos líderes do Hamas. E o Israel atacou uma embaixada iraniana na Síria.
E em função desse ataque, o Irã respondeu lançando mísseis balísticos, né? Alguns deles foram interceptados e alguns caíram no território israelense. Essa foi a razão pela qual houve essa troca de ataques ano passado. Já esse ano, nesse ano, havia uma expectativa de que pudesse haver um outro ataque israelense, quer dizer, havia já uma preparação por parte dos israelenses para poder pensar na melhor forma de atacar o Irã, de modo a debilitar sua capacidade de resposta em infraestrutura. E Netanyahu, né, na sua retórica de construir um inimigo externo para poder ganhar um apoio no seu público interno em Israel, mas na opinião pública internacional, tendo os Estados Unidos como seu principal fiador, investiu, né, num cenário de que ao atacar o Irã atacaria Israel e os Estados Unidos entrariam para poder subsidiar o, o esforço de guerra israelense para poder atacar o Irã, seja para destruir o país, seja para derrubar o regime dos ayatollahs, etc. e tal. Mas não foi bem isso que aconteceu. Tão logo o Irã foi atacado, eles efetuaram uma resposta muito agressiva. E cabe lembrar, nos 77 anos de fundação de Israel, Israel nunca foi tão massivamente atacado na sua infraestrutura interna, no seu serviço de inteligência. Né? Semana passada a sede do Mossad foi destruída, não sei o que sobrou da sede de inteligência. Tudo bem, por mais eficiente que seja, eles não tiveram, digamos assim, um sistema de defesa adequado ou adaptado para interceptar a agressão iraniana via mísseis balísticos. Ainda que o sistema de defesa israelense seja muito eficiente para pegar os mísseis do Hamas, os mísseis do Hezbollah, com o Irã o assunto é muito mais agressivo. Né? A resposta militar do Irã, pelo menos de acordo com especialistas militares, seria muito mais pesada. Não é nenhuma surpresa, não só do ponto de vista militar, mas daqueles que analisam o cenário geopolítico do Oriente Médio. Bom, esse cenário não se confirmou. Ainda que os Estados Unidos tenham atacado com seus caças algum complexo industrial iraniano, o programa nuclear não foi destruído. O programa nuclear continua funcionando a pleno vapor. O Irã não saiu humilhado, não saiu derrotado. E Israel teve que se conformar com um cessar-fogo proposto pelo próprio Donald Trump. Né? Qual era a ideia de Netanyahu? É exatamente essa. Atacar o Irã, ele esperava o revide aconteceu, e, segundo Netanyahu, os Estados Unidos entrariam para defender incondicionalmente Israel contra o Irã. Mas não foi isso que aconteceu. O que significa que, para a opinião pública, o Irã sai fortalecido, sai mais legitimado do ponto de vista do seu público interno. Né? Muitos pensaram que poderia haver um processo de secessão, porque tem muitos grupos étnicos no Irã. A sociedade sai um pouco mais fortalecida e, pelo menos o lado bom desse conflito entre Israel e Irã é que o mito que as agências de propaganda judaica que subsidiam o discurso político do Netanyahu não vão mais poder sustentar a ideia de que Israel é uma espécie de barreira intransponível que está fora do alcance de qualquer inimigo. Pelo menos os fatos agora estão mostrando que não é bem isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Né? A barreira intransponível que Israel mostrava ser se mostrou um castelo de cartas, né? Um castelo de areia. Bom, mas assim, em nada, apesar de muitas pessoas tentarem fazer uma análise objetiva do que vem acontecendo no Oriente Médio, é incrível e é criminosa a campanha de desinformação da imprensa, né? E aqui cabe escrever um capítulo à parte, né? Não é de agora que o Irã é uma obsessão da política externa dos Estados Unidos, né? Não é nem tanto de Israel na realidade, né? É uma obsessão política dos Estados Unidos. E isso tem muito a ver com a tentativa do Irã
de criar condições políticas e institucionais para poder se relacionar com outros países de maneira mais soberana. O país é sancionado economicamente pelos Estados Unidos desde a Revolução Iraniana de 79, ou seja, lá se vão 46 anos de cisma entre Estados Unidos e Irã. Só que eles sofrem ainda pesadas sanções, né? Para vocês terem uma ideia, aproximadamente o Irã tem 100 bilhões de dólares que são congelados pelos Estados Unidos devido às sanções financeiras, né? Então, qual seria a implicação de uma sanção econômica de caráter financeiro? Devido ao fato do dólar ser a moeda de reserva mundial, que praticamente exerce três funções, ou vamos dizer quatro, né? Precificação de preços, mercadorias, commodities, unidade de conta e reserva de valor. E muitos contratos são liquidados em dólares. Por exemplo, o país que é sancionado tem as suas reservas internacionais totalmente bloqueadas, não importa em qual banco. Se esse banco, sendo nacional ou estrangeiro, ele faz a custódia dos recursos de um determinado país em dólar, se ele se comunica com o sistema SWIFT, que fica sediado eu acho que é na Bélgica, os bancos eles recebem uma ordem para poder congelar esses ativos, porque o país que possui esses ativos não conseguem transitá-los ou mobilizá-los de um lado para outro, porque está financeiramente sancionado por um membro do Conselho de Segurança da ONU. No caso aí, por exemplo, são os Estados Unidos. E devido à rigidez com que essas sanções são aplicadas, nos últimos anos, aí vamos pegar como marco, 2006, 2007, na época do presidente Mahmoud Ahmadinejad, o Banco Central do Irã teve a ideia de diversificar as reservas financeiras do país em outros ativos e outras moedas, de modo a ficar fora do alcance de sanções econômicas impostas, seja pelas potências europeias ou principalmente pelos Estados Unidos. Então, qual foi a ideia do Irã? Eles passaram a negociar o petróleo que eles vendem para a Europa e para outros países, não em dólares, mas em euros, com o objetivo de ficar fora do alcance das sanções financeiras baseadas em dólar. E foi a partir desse momento que os Estados Unidos passaram a adotar uma política externa mais agressiva, visando estrangular a economia do Irã. Mas quando... Aí não importa qual é o presidente, né? Seja ele democrata, republicano, seja ele um pouco mais liberal, um pouco mais conservador, é uma obsessão, há um consenso, né, entre democratas e republicanos no que diz respeito à manutenção da hegemonia dos Estados Unidos enquanto potência mundial, de fincar as suas bases de geopolítica em certos alvos. E dentro desse consenso bipartidário entre democratas e republicanos, o Irã tem sido uma das obsessões que já vem durando há mais de 20 anos. Em 2006, por exemplo, o Irã começou a desenvolver pesquisa para dominar a técnica de enriquecer urânio, que nada mais é. O que é o processo de enriquecimento? É você aumentar o grau do isótopo de urânio 235, né, em maior proporção. Porque na natureza, quando a gente extrai urânio da natureza, por exemplo, 1 quilo de urânio extraído da natureza, 7 gramas, ele detém urânio que emite radiação espontaneamente. O restante do urânio ele é nuclearmente estável, ele não emite radiação. O núcleo do átomo ele é estável, ele não decai, ele não emite massa, não emite energia. Ele não realiza reação nuclear, né? A reação nuclear é o fenômeno pelo qual o átomo emite energia. É assim basicamente que funciona um reator nuclear. Então, pois bem, o processo de enriquecimento de urânio nada mais é do que aumentar a proporção do isótopo de urânio que é radioativo, que emite espontaneamente radiação. Então, ele tem uma proporção na natureza de 0,7% de uma dada amostra.
Então, o Irã começou a desenvolver técnicas para poder aumentar essa proporção numa dada amostra de urânio. Isso nada mais é do que enriquecer o urânio. Quando os cientistas, ou qualquer cientista nuclear fala em enriquecer urânio, é aumentar a quantidade de átomos que emitem radiação. E existem várias técnicas, 2, 3, 4, mas a técnica que é mais difusa no mundo é a utilização de centrífugas que ficam numa base que tem 2 cilindros, tem um cilindro externo e o cilindro interno. Né? E entre eles tem um vácuo que serve, por exemplo, para girar a centrífuga interior, o cilindro interior, para minimizar o atrito, né, entre as duas cascas, né, a casca externa e a casca interna. E esse urânio, o urânio ele não é jogado de maneira sólida, né? Ele é derretido, ele é misturado se não me engano, com um outro elemento químico, ele se transforma em hexafluoreto de urânio, na forma gasosa. E com a rotação da centrífuga, né, por diferença de densidade, né, o átomo mais leve ele vai se separando do átomo mais pesado. Por diferença de densidade, a centrífuga vai separando os átomos. E para você aumentar a proporção do urânio, do elemento químico urânio, que é o isótopo que é radioativo, ele tem que ser transmitido através de uma válvula para para uma outra centrífuga para repetir o mesmo processo que, por sua vez, é jogado num outro cilindro e esse processo ele é repetidamente executado até que a amostra de urânio tenha uma determinada taxa de enriquecimento desejado. Né? Por exemplo, assim, para fins de comparação, é necessário muitas centrífugas, sei lá, 20 mil ou 30 mil, para se poder enriquecer urânio a níveis de construir uma bomba para fins militares, sei lá, uma bomba atômica, por exemplo. Para enriquecer 90% tem que ter uma quantidade enorme de centrífugas em série para que você consiga enriquecer num curto intervalo de tempo. Pode ser 2 meses, pode ser 1 mês, pode ser 3 meses, vai depender muito da quantidade de centrífugas que estão conectadas em série. Pois bem, o Irã começou a executar essa pesquisa no ano 2006, mas aparentemente não para fins militares, não para fins de deter uma bomba atômica, mas para dominar a técnica de maneira soberana, de modo a não ter que depender da importação do urânio enriquecido para abastecer os seus reatores. Pois bem, nessa época, o presidente George W. Bush impôs mais uma sanção econômica contra o Irã, visando forçar o país a abandonar a sua pesquisa para poder atingir o ciclo completo de enriquecimento de urânio. Pois bem, a sanção veio, mas o país não desistiu. E o Mahmoud Ahmadinejad, na época presidente, digamos que de todos os presidentes iranianos, ele foi o mais, retoricamente, mais agressivo, né? Porque não só ele impulsionou o programa nuclear do Irã, mas ele se colocou um opositor muito ferrenho, principalmente contra, não tanto contra a Europa, mas contra Estados Unidos e Israel. E foi a partir desse momento em que tanto o serviço do Mossad, né, em conjunto com o serviço de inteligência dos Estados Unidos, começaram a elaborar um plano para poder sabotar o programa nuclear do Irã. Isso ia desde assassinar cientistas nucleares, sabotar o país por dentro. Para vocês terem uma ideia, né, recentemente o Mossad teve uma célula que foi desmontada. Né? Alguns agentes foram achados no Irã recentemente e muitos deles foram condenados à morte porque se infiltraram no país. Claro. Mas alguns anos atrás eles tinham um serviço de inteligência tão eficiente quanto hoje e eles acabaram mapeando a localização de muitos cientistas e eles acabaram até se infiltrando eletronicamente nas indústrias nucleares do Irã e eles passaram a sabotar muitos dos reatores, né? Lógico, né? De um tempo para cá o Irã também, com esse aprendizado de sabotagem, começaram a se defender e começaram a interceptar a guerra eletrônica que Israel fazia contra eles. Mas foi a partir deste momento
em que o Irã começou a ser visto como uma espécie de páreo internacional e, dentro da retórica dos Estados Unidos, uma espécie de ameaça ao mundo, simplesmente porque o país decidiu adotar um programa nuclear, ainda que em caráter civil, visando abastecer a sua demanda interna por energia. A gente tem que parar para pensar, né? Numa região desértica, eu posso aqui citar 3 exemplos, né? O Egito, Israel, Iraque, Irã. Não, não Iraque, Irã, Iraque e Síria, porque no passado Israel destruiu os reatores dos 2 países, né? Eu posso contar em outro vídeo em detalhes, né, como isso aconteceu. Mas assim, no contexto do conflito Irã versus Israel, né? Simplesmente, tanto o Netanyahu quanto os presidentes americanos passaram a nutrir uma obsessão doentia pelo Irã, a ponto de criar qualquer discurso público de modo a tentar justificar, com uma tentativa de ganhar um respaldo moral da opinião pública internacional, para poder invadir o Irã de maneira militar mesmo, como os Estados Unidos fez com a Síria, com o Iraque, com a Líbia e etc. A obsessão era acabar com o programa nuclear iraniano, sob o argumento de que, e aí entra muito a retórica israelense de que o programa nuclear iraniano ele tinha ou ele tem, porque existe ainda, a função exclusiva de simplesmente varrer Israel do mapa. Bom, nunca houve pelo menos do ponto de vista público, nunca houve uma intenção do Irã de afirmar que o programa nuclear teria essa intenção. Mas a ideia é, se eles pudessem destruir o programa nuclear iraniano, isso iria desequilibrar o jogo de poder no Oriente Médio, favorecendo Israel como a única potência nuclear da região. Pelo menos publicamente, Israel é a única potência nuclear. Não sei se vocês lembram, mas quando o Netanyahu visitou o Brasil em 2019, quando o Bolsonaro assumiu posse, o Netanyahu foi para o Rio de Janeiro, São Paulo, foi visitar a Hebraica do Rio de Janeiro, não sei se ele visitou a Hebraica de São Paulo, e lá ele confessou que Israel tinha armas nucleares. Até então era uma especulação, etc. Porque teve um israelense que denunciou o programa, né? Esqueci o nome dele agora e ficou preso durante muitos anos. Bom, mas o Netanyahu só confessou aquilo que já era conhecido por todo mundo, né? Ou por todos aqueles que acompanham a geopolítica internacional. Bom, mas a questão é essa: o que está por detrás desse assédio político contra o Irã tem a ver com debilitar econômica e militarmente o Irã, de modo a desequilibrar o jogo de poder no Oriente Médio em favor de Israel, né? Os Estados Unidos, na sua agenda, têm o interesse em derrubar o Irã. E Israel também tem. Só que os interesses dos Estados Unidos e Israel não se confundem em todos os seus aspectos. Por exemplo, os Estados Unidos sempre teve a intenção de obstruir qualquer governo árabe de caráter nacionalista no Oriente Médio, porque isso poderia atrapalhar o esquema de poder que gira em torno do petrodólar, que nada mais é um acordo entre as monarquias do Golfo Pérsico que compõem a OPEP com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos negociam não os Estados Unidos, os países produtores de petróleo que integram a OPEP, que nada mais é do que um cartel de países produtores de petróleo, eles negociam petróleo em dólares desde 1974. Ou seja, mais de 50 anos que o petróleo, não só no Oriente Médio, mas no mundo, é negociado, é comprado e vendido em dólares. O país que é produtor de petróleo é forçado a vender o seu petróleo em dólares por causa do acordo que nasceu entre a Arábia Saudita e Estados Unidos em 74. E o país que é importador de petróleo, que não tem reserva, mas precisa abastecer a sua demanda interna de energia, tem que comprar dólares para poder comprar petróleo e, com isso, manter a hegemonia do dólar enquanto moeda de reserva mundial. Então, ou seja, depois da ruptura do padrão ouro, o único acordo que serve de sustentáculo para manter
dólar como moeda de reserva mundial é a escolha do dólar como a moeda que precifica toda a comercialização do petróleo. Hoje, não vamos dizer no mundo inteiro, porque hoje há países que já negociam entre as moedas. Dei aqui o exemplo do Irã. Mas a Rússia já desdolarizou a sua oferta de petróleo. Né? Desde 2019 que o Vladimir Putin determinou que o Irã só iria vender petróleo e gás para a Europa ou na moeda deles ou em euros. Né? E tem funcionado assim desde então. A China, desde 2012, compra o petróleo iraniano em yuan, na sua própria moeda. E em 2022, na última visita que o Xi Jinping fez ao Mohammed bin Salman, em novembro de 2022, havia uma proposta de celebrar um contrato futuro entre China e Arábia Saudita, no qual a China compraria o petróleo da Arábia Saudita em yuan, na sua própria moeda. Obviamente que isso incomodou os Estados Unidos e parte do conflito, parte da guerra comercial entre Estados Unidos e China vai muito além da disputa de mercados, vai muito além da disputa entre o domínio de Taiwan, vai muito além da corrida tecnológica para dominar o mercado de semicondutores na fronteira do conhecimento, na fronteira tecnológica. A competição entre China e Estados Unidos tem a ver também com a dominância da moeda de reserva que celebra contratos e que comercializa as commodities no mundo, dentre elas o petróleo. Infelizmente, isso não é muito explorado na imprensa, isso não é tão explorado nos meios de comunicação mais conhecidos, mas é fato que a China não é só uma ameaça em termos de disputa de mercados contra os Estados Unidos, mas uma ameaça também na hegemonia do dólar enquanto moeda de reserva mundial. Porque pensa bem, enquanto os países tiverem demanda por petróleo e o petróleo for negociado em dólares, os países parceiros dos Estados Unidos e até os não parceiros serão coagidos a comprar dólares para em seguida importar petróleo. Então esse acordo acaba criando internacionalmente uma demanda pela moeda americana e isso permite aos Estados Unidos imprimir dinheiro adoidado sem ter que gerar inflação no seu próprio país. Quer dizer, esse excedente de moeda que tenta suprir uma demanda por dólares, que se baseia no acordo do petrodólar, é que acaba dando aos Estados Unidos o privilégio exorbitante de simplesmente criar riqueza do nada. Mas é desta maneira que, muitas vezes, quando algumas empresas americanas passam pelo risco de fecharem as portas devido a situações de crise, seja interna ou externa, os Estados Unidos suprem esses países com dólares, mas isso só é possível porque existe uma demanda internacional por dólar e esta demanda está ancorada num acordo que foi fechado entre a Arábia Saudita e Estados Unidos há exatos 50 anos atrás. Então, quando a China se insere internacionalmente, comercializando, não é comercializando, é importando petróleo de seus parceiros comerciais, não em dólares, mas na moeda deles, em yuan, obviamente isso incomoda os Estados Unidos e isso ameaça, de certa maneira, a hegemonia norte-americana. Tem muitos pilares da hegemonia, não é só a indústria cultural, não é o poder de difundir ideologia, não é simplesmente distribuir bases militares no mundo. O dólar também é, muitas vezes, utilizado como uma arma de guerra em tempos de paz. Quando os Estados Unidos sanciona financeiramente um país bloqueando as suas reservas em dólar, ele não faz simplesmente para poder disciplinar o país. O objetivo é estrangular a economia do país, de qualquer país. Por exemplo, na década passada, o Irã teve um surto inflacionário porque parte dos produtos ou das commodities que o Irã precisa importar são precificadas em dólar e com a escassez de dólares no mercado interno iraniano, isso fez a inflação explodir
porque o câmbio estava muito alto. Por exemplo, vocês podem pegar qualquer gráfico em algum site que acompanha as finanças internacionais, pode ser o Investopedia, por exemplo, vai estar lá um gráfico, né, onde o Irã sofreu surtos de inflação. Não é à toa que, em 2015, o Irã se viu obrigado a assinar aquele acordo que a gente chama de JCPOA, com Estados Unidos mais as potências europeias, com a Rússia também participando desse acordo. Enfim, do ponto de vista da política externa dos Estados Unidos, a precificação do petróleo em outras moedas é algo que ameaça sua hegemonia. E isso tem tudo a ver com o Irã. Não só porque o Irã vende petróleo para a Europa em euros e vende petróleo para a China em yuans, mas o acúmulo de reservas internacionais por parte do Irã em outras moedas ajuda o Irã a ficar blindado das sanções financeiras em dólares, porque eles praticamente desdolarizaram a venda de petróleo. E além disso, o Irã vem investindo na sua capacidade nuclear para se proteger militarmente. E isso implica em confeccionar bombas atômicas. Como o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que é o TNP, obviamente que eles não poderiam assumir que eles têm a bomba nuclear caso tenham de fato. Não sabemos, eu não sei. Segundo o jornal israelense Times of Israel, eles publicaram uma nota em 2021 de que o Serviço de Inteligência de Israel, Mossad, havia chegado à conclusão de que o Irã já teria bombas atômicas. E eles só não assumem porque é estratégico não assumir. Simplesmente assim. Mas publicamente falando, eles não seriam atualmente. Mas eles estão em vias de perseguir com as suas pesquisas, né, na área de física nuclear. Pois bem, esse é o grande interesse dos Estados Unidos, em derrubar o regime iraniano. Conseguiram derrubar Saddam Hussein, acusaram Saddam Hussein de ter armas nucleares, eles não tinham. O Iraque tinha um programa nuclear sofisticado. O Brasil, de certa maneira, teve uma parceria, porque o Brasil exportava urânio, né, antes da Guerra do Golfo para o Iraque, mas havia 24 toneladas no fim da Guerra do Golfo, né, e essa quantidade foi confiscada. O Brasil não foi sancionado porque, na época, o Brasil não foi signatário do TNP. Porque o regime militar, por ter uma vertente um pouco mais nacionalista, eles sempre se recusaram a seguir o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Os militares brasileiros, né, década de 70 e 80, eles tinham a pretensão de produzir bombas atômicas, né? Bom, mas por via das dúvidas, o Brasil não possui bombas, né? Apesar de possuir os meios técnicos para tal. Enfim, do ponto de vista, vamos agora para o caso israelense. Do ponto de vista de Israel, para eles o interesse em derrubar o regime iraniano é porque o governo Netanyahu, que é sustentado por uma coalizão de partidos religiosos, de partidos de extrema direita, que nutrem em comum acordo uma visão messiânica e bíblica do que vem a ser Israel, porque, segundo uma promessa divina que está nas Escrituras Sagradas, não vou saber agora lembrar em qual livro da Bíblia está escrito, né, que Deus havia legado para os hebreus, né, uma quantidade de terra que começaria no rio Tigre e iria até o rio Eufrates, né? Atualmente, a chamada Eretz Israel começaria no Egito e iria até, sei lá, metade do Iraque, um quarto do Iraque, pegando a região do Líbano, uma parte da Síria, uma parte da Arábia Saudita, um terço do Egito. Israel tem pretensões de expansão territorial no curto e médio prazo. Só que eles não conseguiram fazer isso enquanto o Irã se mostrar uma potência intermediária. Quer dizer, é óbvio que há uma dificuldade por parte do regime sionista em implementar esse projeto, porque como os países têm as suas fronteiras definidas, não é uma coisa fácil, né? Isso até iria ferir cláusulas da ONU,
Bom, não que Israel seja signatário de alguns tratados internacionais, mas Israel não se veria legitimado a simplesmente expandir fronteiras invadindo o país, né? Isso não iria dar certo no curto prazo. Mas há uma pretensão de expandir o território porque há um projeto por parte de Israel de fato estender a fronteira de Israel para uma quantidade maior do que o atual Estado de Israel, que, de acordo com a Palestina histórica, que soma o território da faixa de Gaza, Cisjordânia e atual Israel, dos 100% da Palestina histórica, hoje Israel ocupa aproximadamente algo entre 78% ou 80%. Então o objetivo não seria só tomar Gaza e Cisjordânia, mas expandir as fronteiras de Israel. Netanyahu vê e enxerga o Irã como um obstáculo a esta pretensão. Obviamente que isso não é dito, isso não é falado abertamente, da mesma forma que os Estados Unidos não afirmam abertamente de que tanto a China quanto o Irã ou a Rússia são uma ameaça à sua hegemonia do ponto de vista militar e do ponto de vista econômico. Saiu até no New York Times acho que uns 4 anos atrás, não no governo Trump, mas no governo Biden, de que a Rússia, o Irã e a China seria o novo Axis of Evil, né? O novo eixo do mal, que seria aquele grupo de países que representam o que os Estados Unidos costumam chamar do mal a ser vencido, né? Quer dizer, quando a retórica norte-americana elenca um grupo de países e os estigmatiza como patrocinadores do terrorismo, a ameaça, a instabilidade da ordem global, obviamente são países que são potenciais rivais que não se curvam à estrutura de dominação global engendrada e mantida pelos Estados Unidos e seus parceiros europeus. E um dos pilares dessa estrutura de dominação global é a hegemonia do dólar enquanto moeda de reserva mundial. Então, eu acredito que um dos desafios do governo Trump é preservar a qualquer custo a hegemonia do dólar. Né? O próprio Trump já falou numa entrevista, antes dele assumir o cargo, de que se os Estados Unidos perdessem a hegemonia do dólar enquanto moeda de reserva mundial, isso equivaleria a perder uma guerra mundial. Para vocês terem uma ideia do impacto econômico que os Estados Unidos poderiam sofrer se o dólar simplesmente deixasse de ser moeda de reserva de um dia para o outro. Quer dizer, os Estados Unidos ainda conseguem projetar o seu poder econômico através do dólar, mas hoje o dólar ele não é mais uma moeda 100% hegemônica. Se por um lado muitos países ainda comercializam o petróleo em dólares e utilizam os dólares como moeda de reserva, países como Índia, Irã, China e Rússia têm se inserido internacionalmente, negociando com seus parceiros comerciais, comercializando petróleo em outras moedas, seja comprando ou vendendo. Então esse é o ponto-chave que a gente precisa entender para tentar compreender o jogo de interesses que ocorre no Oriente Médio e no mundo e que muitas vezes não é discutido na imprensa em detalhes. Porque assim, se a gente reduzir o conflito Israel e Irã a um jogo entre civilização e barbárie, então fica muito fácil do ponto de vista do leigo achar que ele tem que defender Israel porque simplesmente a imprensa diz que Israel representa a civilização ou o celeiro da civilização, né, no Oriente Médio. Assim como o próprio Netanyahu, né, que ele é um supremacista judeu, ele, por diversas vezes na sua retórica, ele sempre arroga o fato de que, entre aspas, né, aspas bem grande, que Israel seria a única democracia do Oriente Médio num mar, né, de ditaduras, o que não é bem verdade. Mas, pelo menos no discurso público, e isso também é parte de uma guerra psicológica, tentar estigmatizar o inimigo como não só o símbolo da barbárie, mas como algo a ser eliminado, a ser destruído. Então, essencialmente, o objetivo desse vídeo é tentar explicar qual seria o interesse dos Estados Unidos na sua política externa
em destruir o Irã, que tem a ver com a manutenção da hegemonia do dólar, né? E qual é o interesse israelense em derrubar o regime iraniano, né? Cada um com suas agendas. Ainda que Israel funcione como uma espécie de proxy militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, como um subsidiário, um país que é subsidiário da agenda americana para o Oriente Médio, Israel tem a sua própria agenda, né? Ele atingirá essa agenda? Não sabemos. Mas enquanto o regime iraniano se mantiver como um obstáculo à potência norte-americana e a Israel, que se coloca como uma potência nuclear no Oriente Médio, essa pretensão está longe de ser concretizada. Então, por enquanto, é isso. Até mais.